É isso aí, galera. Então, hoje é o nosso terceiro encontro e no nosso terceiro encontro nós vamos falar sobre quais as barreiras do tempo para que a gente programe a nossa vida. Nós falamos no primeiro encontro sobre sonhar, a importância, a necessidade. Nós falamos no segundo encontro sobre quais são as barreiras externas, sobre como isso, as coisas que acontecem em volta de mim atrapalham eu fazer as coisas que eu quero fazer, eu sonhar as coisas que eu quero sonhar e eu praticar as coisas que eu quero praticar. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tempo, porque como nós aproveitamos o tempo tem a ver com as três grandes perguntas que a gente fez aqui no primeiro dia. O que eu quero, e a gente falou disso, e quem não esteve aqui, fique tranquilo, a gente vai disponibilizar isso na internet. A gente falou sobre por que a gente quer. E a semana passada, a outra semana, a gente falou sobre o que a gente vai fazer para conseguir. E a gente vai continuar falando hoje sobre o que a gente vai fazer para conseguir ser aquilo que a gente quer ser. Fazer aquilo que a gente quer fazer, viver uma vida melhor em todas as áreas da nossa vida. A vida é um conjunto de áreas, que é pessoal, familiar, de relacionamentos, profissional, espiritual. Não importa a idade. Conforme a gente vai crescendo, conforme a gente vai evoluindo na experiência, essas coisas ficam cada vez mais fortes porque os compromissos aumentam. Mas não importa a área, não importa a idade, a vida é um conjunto de áreas. A vida tem que estar bem equilibrada, pessoalmente, profissionalmente, e para quem estuda isso, a profissão é estudar, espiritualmente, familiarmente, tudo isso tem que estar bem organizado. Então, e uma das coisas que atrapalham a gente organizar a nossa vida, mudar a nossa vida, diz respeito a isso aqui. Passado, presente e futuro. E hoje, rapidamente aqui, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre isso, porque isso é uma coisa que tem prejudicado todo mundo, de todas as idades. A maneira como a gente lida com o passado, a maneira que a gente lida com o futuro e a maneira que a gente vive o presente. Isso tem prejudicado muita gente. Isso tem impedido que muita gente alcance coisas. Então, por isso que hoje eu quero dizer para vocês, nesse conjunto de coisas que nós estamos falando aqui esses dias, que se a gente não aprender a lidar com o passado, a lidar com o futuro, a entender esse passado, a esperar esse futuro, como eu li agora há pouco para vocês, a gente não consegue viver no presente e a gente fica extremamente parado. Essa é a grande verdade. Então, hoje aqui, nesses minutinhos que a gente vai falar aqui, nós vamos falar sobre isso. Passado, o presente e o futuro. E como isso tem atrapalhado a gente projetar e programar as coisas. E nós vamos começar pelo passado. E aí nós precisamos entender quais são as funções do passado. E passado é muito legal porque a nossa mente, ela não distingue essa questão de tempo de passado. O passado para a nossa cabeça é como se fosse um computador. Então, um arquivo que você salvou no seu computador ontem e um arquivo que você salvou no seu computador há 3 anos atrás, quando você clica, ele vem na mesma velocidade. Não importa se faz 4, 5 anos que você gravou, tem lá no seu HD, ou se foi há 2 minutos que você gravou um arquivo no seu computador. Quando você clica nesse arquivo, ele vem na mesma velocidade. E a nossa mente trabalha com o passado nessa maneira. Esse lapso temporal de coisas que aconteceram comigo há 5 anos atrás, a mente entende como isso aqui, ó, memória. E memória de ontem e de 10 anos atrás, ou de 15 anos atrás, se essa memória ainda existe aqui, é memória. Então, quando eu penso nessa memória, eu trago ela para frente, ela vem para frente aqui da minha cabeça na hora. Não importa quando aconteceu.
E isso tem alguns malefícios e a gente tem grandes benefícios, porque a gente lembra das coisas. Ninguém é lerdo. Acho que não. Né? Na maioria de nós não. Mas isso tem muita coisa benéfica em eu preciso lembrar de uma coisa do mês passado e rapidamente eu lembro. Eu puxo em memória. Então o passado serve para a memória. Para a gente lembrar da vida que a gente teve até aqui. Para eu lembrar que eu tomei café da manhã em casa, então não preciso tomar aqui de novo, né? Não sei, mas a memória tinha que servir para isso. Mas a isso serve a memória. Então o passado tem essa função, memória. E aí, com a memória, a gente entende o estado atual da vida. Por que a vida está como está? Se a nossa vida está boa, se a nossa vida não está boa, isso é resultado do passado. De ontem, do mês passado, do ano passado, ou dos 20, 30, 40 anos de vida que eu tenho. Quando eu lembro, quando eu tenho passado, quando eu sei do meu passado, e aí eu entendo por que a vida está como está. Porque eu sofro, porque eu fico alegre, porque eu reajo da forma que eu reajo. Passado vivendo em casa, vivendo com a família. A gente vai aprendendo quando criança, vai crescendo e a gente vai copiando o que os nossos pais ou responsáveis faz com a gente e a gente fica bem parecido com eles. Então, se você é muito explosiva, se você grita muito, se você, por exemplo, é muito emocional, provavelmente isso tem a ver com o seu passado, da maneira que você viveu, da maneira que você foi ensinado. Se você é muito passivo, não responde muito às coisas, se é bem quieto, provavelmente tem a ver com o seu passado, tem a ver com o ambiente que você frequentou, da sua família, das coisas, tudo isso tem a ver. Então, através do passado, eu entendo o estado atual da vida. E o passado serve para aprendizado. Pode ter outras coisas, mas em tese, em resumo, eu resumi nessas 3 coisas que é a função do passado. Memória, entender o estado atual da vida e aprendizado. Passado serve para aprendizado. Se ontem, ao eu vir aqui para essa sala, eu tropecei em um piso que está solto ali e caí, para que serviu isso? Para aprendizado, que hoje, quando eu chego, eu lembro que ontem eu tropecei ali num piso que tem ali fora. Então, eu fico mais esperto, eu desvio do piso e não tropeço mais. Então, essa é a função do passado. Resumo é isso, tinha que ser assim. As coisas tinham que funcionar assim. O ontem só serve para isso, para memória, para você lembrar das coisas que aconteceram ontem, para entender por que a sua vida está como está e para aprender. É só para isso que serve o passado. Em tese. E onde isso está prejudicando, nós construirmos uma vida melhor, planejarmos uma vida melhor, cumprir as coisas que a gente sonha, terminar as coisas que a gente começa, ter motivação, que a gente falou de motivação aqui no primeiro dia, ter motivação para vencer, para estudar, para trabalhar, para buscar, para se relacionar, para insistir em coisas, onde esse passado tem atrapalhado. E aí nós temos os prejuízos causados por ele. E hoje a gente vive numa época, porque essa palavra sempre existiu, culpa, mas hoje, particularmente, a gente vive numa época onde as pessoas estão se culpando demais, sem perceber. Com todas as pessoas que eu converso, com a maioria das pessoas que eu converso durante a semana, e jovens e pessoas mais velhas, elas são cobradas diariamente por elas mesmas. Então todo mundo cobra. Você precisa ser mais, você precisa fazer mais, você precisa estudar, você precisa trabalhar, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Todo mundo cobra. Acontece que nós nos cobramos de uma maneira muito mais forte. Então, nós somos, sem perceber, juízes muito severos de nós mesmos. Faça uma reflexão da sua vida, o tanto que você já se culpou por coisas que você fez. E errou. Nós vivemos numa geração do acerto, numa geração onde nós pensamos muito no que os outros vão pensar da gente. Então, quando a gente erra, a gente mesmo se cobra demais. Culpa.
Ou a posição que a gente está hoje, porque não deu certo as coisas até aqui, porque muitas coisas deram errado, porque um relacionamento deu errado, porque minha vida dá errado, porque com a minha mãe dá errado, com a minha esposa dá errado, dá tudo errado. Então, e a culpa é de quem? Porque dá tudo errado? Minha. É claro que eu tenho culpa nisso. O problema é o tanto que eu me puno por coisas que eu fiz ontem. E quando a gente volta nas funções do passado, nenhuma delas tem culpa. Então, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem muitas coisas que vocês não estão fazendo ou não estão conseguindo fazer porque se sentem culpados. E não é que eu estou dizendo que vocês não têm culpa sobre as coisas que eu faço. Claro que o culpado fui eu. Acontece que qual que é a consequência da culpa? Qual que é o resultado benéfico da culpa? Nenhum. Me sentir culpado por coisas que eu faço hoje não traz benefício nenhum. Quando eu erro ontem, teoricamente, esse erro deveria servir para aprendizado. Eu errei. E eu não estou dizendo que a gente pode ficar tranquilo, leviano e errar à vontade. Mas a gente erra, ninguém aqui é perfeito. E ninguém em lugar nenhum é perfeito. A gente erra, mas o erro deveria servir só para que eu aprenda a não errar mais. Mas não, nós nos sentimos extremamente culpados. Muito culpados. Nós estamos nos culpando demais. E aí, quando a gente pensa nisso, culpa serve para nada. Mas o que eu fiz ontem foi terrível. Ótimo, não faça mais. Mas teve consequências terríveis, claro. Erros geram consequências. Todo erro gera consequência. E a consequência nós precisamos viver. Viva a consequência. Sofra pelas consequências do seu erro, mas é só não errar mais. Mas aí, muitas coisas que a gente faz de errado na nossa vida, nós apontamos o dedo para nós mesmos para dizer a culpa é sua, você é o culpado, então senta aí, a vida não presta para você, a vida acabou para você e é tudo isso, porque a gente erra e a gente muitas vezes se sente culpado. Então, passado, gente, se ele vem para servir para a culpa não leva a nada. Então, isso que eu quero que vocês pensem hoje. Será que nós não estamos nos sentindo muito culpados? Culpados pela pessoa que nós somos, culpados por não conseguir algumas coisas, culpados pelo nosso jeito de ser, e ninguém me dá atenção, eu não tenho amigos, culpado pelo que eu falei, culpado pelo que eu fiz, culpado pelo como eu sou na minha casa, culpado como eu sou na minha vida, e muita culpa. Claro que as coisas nós precisamos mudar, mas o ontem é aprendizado, o ontem não pode ser culpa. Senão nós não conseguimos ir para frente. Então, quando nós não interpretamos direito o passado, e esses prejuízos causados pelo passado, eu quero dizer para vocês que é isso, é reflexão, e a gente entender o nosso passado. Não importa se ele foi ontem ou se faz 5 anos que a gente vem errando. Acontece que hoje nós podemos entender que erramos e começar de novo. Nós vamos falar de recomeço mais para frente. Mas a culpa em si, ela só serve para prender a gente. Então, definir, sentenciar que a minha vida acabou porque ontem eu fiz uma besteira muito grande, só faz com que eu pense, com que eu sinta que realmente minha vida não serve mais para nada, porque ontem eu fiz uma besteira muito grande. Se você fez uma besteira muito grande ontem, não importa qual besteira que foi, você precisa pensar nessa besteira, aprender com essa besteira. Lembrar dela como marca, porque a sua memória fica. Mas aprender e fazer diferente. A culpa tem feito isso. E aí, automaticamente, causa crenças destrutivas. Quantas pessoas se sentem burras? Quantas pessoas se sentem incompetentes? Porque ontem cometeu coisas que fez com que ela se frustrasse. E mais, quantas pessoas se sentem a pior pessoa do mundo? Quantas pessoas se sentem um mau amigo, um mau parceiro, um mau marido, uma má esposa, por coisas que aconteceram no passado que às vezes não foi nem culpa delas. Por uma família complicada, por sofrer palavras, por ouvir palavras lá no passado,
que fizeram com que isso entrasse, principalmente palavras de mãe, de pai. Muitas pessoas ouvem palavras maternas e paternas são muito fortes e às vezes, por despreparo total, por também problemas causados na vida, muitas vezes os pais para as crianças e adolescentes soltam palavras que fazem com que criem uma situação difícil. Palavras fortes como: você tirou essa nota, você é burro, você não conseguiu passar, então é porque você é incompetente, ou se arruma direito, porque senão você vai parecer um mulambento, tal. E esse passado, a gente não interpreta ele direito e ele vai servindo para nós criarmos crenças destrutivas. Quais são essas crenças destrutivas? Eu sou muito feio, eu sou horrível, eu sou burro, eu sou incompetente, eu não sirvo para nada, ninguém gosta de mim, eu não consigo ser amigo de ninguém, porque aconteceram coisas na nossa vida que fizeram com que a gente chegasse assim. Porque às vezes nós somos muito tímidos, e aí nós chegamos numa roda e não conseguimos conversar com as pessoas, e aí nós já pensamos que as pessoas que não querem conversar com a gente, então nós vamos criando essas crenças, de que a gente não merece as coisas. E merecer é uma palavra forte, mas merecer não é sorte, merecer é resultado. Então nós sempre merecemos as coisas. Mas merecer é um resultado de uma coisa que eu faço, de um processo, e de uma coisa que eu mudo. Então, a gente precisa refletir. Nós não temos tempo aqui para ficar refletindo no nosso passado. Mas nós precisamos entender. Quais são as nossas crenças? Quais são as crenças que vocês têm sobre vocês? Vocês se consideram pessoas, ótimas pessoas? Vocês se consideram pessoas bonitas? Vocês se consideram pessoas inteligentes? Porque se vocês não se consideram, porque todos nós somos inteligentes. E todos nós temos a nossa beleza. Cada um tem a sua e cada um vê isso do jeito. Mas nós temos a nossa importância. Cada um de nós aqui somos diferentes e especiais. Mas será que é isso que pensamos da gente? Quando olhamos num espelho que dá para eu ver o externo e o interno, como eu me vejo? Quantos defeitos eu tenho? E quantos defeitos eu tenho no meu jeito de ser? Tudo isso é relacionado à minha vida até aqui, é relacionado ao que aconteceu na minha vida até aqui. A gente não consegue se impor, a gente não consegue dar um passo a mais, a gente não consegue ser um pouquinho ousado, a gente não consegue aceitar coisas, não conseguimos fazer coisas. Gente, nós temos capacidade de ser muito melhores, mas as crenças que temos em relação ao nosso passado têm nos destruído demais. E isso gera traumas. Traumas. Então, as pessoas hoje estão doentes. Estão traumatizadas psicologicamente. Quais pessoas? Muitas. De qual idade? Todas. Estão doentes. As pessoas estão depressivas como nunca estiveram. As pessoas sofrem por problemas psicológicos causados por situações da vida como nunca sofreram. E isso impede de ir para frente. Então, quais são as barreiras do tempo, do passado? Sentir culpa, crenças destrutivas, traumas, e aí, desesperança. Então, para que pensar no amanhã se até aqui foi muito ruim? Para que pensar no amanhã se tudo que eu começo dá errado? Para que pensar em começar uma nova vida, um novo relacionamento, tentar uma nova coisa, tentar um novo curso, tentar uma nova cidade, tentar um novo trabalho, tentar uma nova empresa? Para que tentar se até aqui tudo que eu tentei deu errado? Desesperança. É claro que eu não trouxe aqui o contrário, mas o contrário é real. O passado, gente, serve só para aquilo que a gente falou. Porque se a vida deu muito certo até aqui, a gente precisa fazer coisas para que ela continue dando certo. Porque o fato de ter dado muito certo nos meus anos de vida até aqui não significa que amanhã dará também. Então o passado serve para aprender. Se foi bom ontem, legal. Preciso melhorar para hoje, fazer melhor. Se for ruim, não pode causar desesperança, porque senão a vida é curta demais. Quando a gente fica desesperançoso pela vida que nos trouxe até aqui, não consegue encontrar esperança, a gente está vivendo nesse passado. Então, para a gente falar de futuro,
para a gente falar de um próximo ano legal, para a gente falar de um planejamento, daquilo que eu passei para vocês, pedi para que vocês escrevessem e pensassem, nós precisamos pensar nisso. Garantir esse futuro começa em resolver o passado. Como se resolve o passado? Dando um novo significado para ele. Porque talvez você sofreu muito na mão dos seus pais, na mão de pessoas, mas nós precisamos dar um verdadeiro significado. Você não tem culpa de ter sofrido na mão de ninguém. Quando você sofre na mão de alguém, quando você sofre a opressão de alguém, quando você sofre qualquer coisa de alguém, na maioria ou em todas as vezes você não tem culpa. Ok, mas você não pode parar a vida por isso. Então precisamos resolver. E resolver o passado é dar esse novo significado. É entender que pessoas que machucam foram machucadas. Não estou dizendo que você tem culpa, mas estou dizendo que se os seus pais agiram errado com você, provavelmente alguém agiu errado com ele. É um ciclo que nós precisamos quebrar dando novo significado. Meus pais não me deram mais porque não tinha mais para dar, mas eu posso conseguir mais. Então até aqui a vida não me deu muitas coisas porque a grana atrapalhou, mas eu posso lutar e fazer diferente e conseguir mais. Até aqui as coisas não deram certo, mas eu preciso rever o que não deu certo e fazer. Se eu quero pensar no futuro bom, eu preciso resolver o passado. Tudo que a gente falar aqui sobre ano que vem, sobre daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, como conversamos no primeiro dia, não vai dar certo se nós não resolvermos o nosso passado. Não vai dar certo. Resolver o que somos hoje, que foi causa desse passado. Que foi causado pelo passado. Então, se hoje eu me sinto muito mal, se hoje eu não consigo me enxergar como uma pessoa legal, como uma pessoa bonita, como uma pessoa que tem chance, como uma pessoa inteligente, tem coisa ali do meu passado que fez com que eu me tornasse assim. Eu preciso resolver. Não há como falar de uma vida no futuro sem resolver o passado. Então, rapidinho quis falar sobre isso. Isso aqui é assunto para muitas horas, se fosse o caso. Mas eu trouxe bem resumido aqui para vocês, só para vocês pensarem. Gente, tudo que vocês pensam sobre vocês de maneira negativa, toda a confusão que tem na cabeça de vocês, é porque a vida de vocês até aqui fez isso. E a gente precisa desfazer esse nó. Não importa o que aconteceu, os traumas, não importa as coisas que vocês vivenciaram, não importa o que vocês aprenderam da vida, não importa. Precisa resolver, ou nunca se fala de futuro. Eu converso com pessoas que sofreram coisas na vida com 10, 11, 12 anos de idade. Quando conversam comigo tem 40, 50 anos. Então levou essa vida, 30 anos de vida, 40 anos de vida sofrendo porque não resolveu coisas do passado. Ou não significou coisas do passado. Se sente culpado por coisas do passado. O passado, a não interpretação correta do passado é o pior empecilho para a gente ter força para viver o futuro. E por falar em futuro, qual que é a função dele? Nós falamos um pouco dele no nosso primeiro encontro. A função do futuro é planejar, sonhar. O futuro alavanca, senão a vida fica muito monótona. Se eu não pensar nas coisas legais que eu tenho para fazer hoje à tarde, não vira nada. O futuro serve para planejar, ele serve para isso. O futuro serve para otimismo e esperança. E o futuro serve para motivar, para viver o presente. Então, quais são as razões? A gente falou disso. Quais são as razões para viver o que a gente vive hoje? Quais são as razões para acordar na minha casa e vir aqui hoje? E fazer as coisas que eu faço hoje. É para isso que serve o futuro. Planejar, pensar. Amanhã o que eu vou fazer? A gente fez o exercício. Daqui a 1 ano o que eu vou fazer? Daqui a 5 anos o que eu pretendo fazer? E pensar nisso com otimismo e esperança. Qual que é o grande problema? A gente vai falar isso já já. Com relação a otimismo e esperança, nós sempre, a maioria das vezes que pensamos no futuro, sempre pensamos num futuro pessimista. É muito difícil pensar num futuro otimista hoje, por uma série de coisas que acontecem no mundo. Mas, em tese, é isso. É planejar. É só para isso que serve o futuro. Porque, gente, quando a gente fala de passado, presente e futuro, parece óbvio, mas para a nossa cabeça nem sempre é. A gente vive hoje. E pensa para amanhã.
planeja para amanhã, sonha para amanhã. Pode dar certo ou errado, vai depender de diversos fatores. Se der errado, é passado, preciso ressignificar. Se der certo, ótimo, preciso aprender também. Então é para isso que serve o futuro, para planejar, para ter esperança e para motivação. Só que aí muitas coisas acontecem que a gente não consegue enxergar isso. E a pior coisa que acontece hoje com relação ao futuro é essa palavrinha chamada ansiedade. Eu adoro onde eu vou fazer uma perguntinha e vou fazer aqui também. Não tenha medo, nem vergonha. Quem aqui se considera ansioso pode levantar a mão. Ótimo. A maioria. E isso, para mim, é importante ser a maioria. Por quê? Porque as pesquisas mostram que o nosso país, dentre os diversos e centenas de países que existem no mundo, o nosso país está entre os 5 países mais ansiosos do mundo. Para essa pesquisa dar certo, a maioria de vocês tem que levantar a mão quando eu pergunto. E sempre, nunca é todos. O dia que for todos, aí terminou. Nunca é todos que levantam a mão, mas sempre é a maioria que levanta a mão. Porque nós vivemos numa cultura, nós vivemos num país que está muito ansioso. E o que é ansiedade? A ansiedade, gente, em resumo aqui para nós, a ansiedade tem a ver com a maneira com que nós interpretamos o futuro. Quando nós pensamos no amanhã, nossa cabeça forma uma imagem mental sobre esse amanhã. E nós temos uma parte do nosso cérebro que não consegue identificar que isso é só imaginação. E a gente sente todos os efeitos desse amanhã. Então, se ontem à noite na minha casa eu estava pensando que eu tinha que vir aqui falar para vocês hoje, mas eu tenho muita vergonha de falar em público, e eu vou começar a tremer, e eles vão começar a rir de mim, eles vão reparar, e eu vou passar mal, e eu vou desmaiar, é isso que vai acontecer. Quando eu imagino isso na minha casa, automaticamente as minhas emoções respondem como se isso realmente estivesse acontecendo, e é isso que é ansiedade. Esse sofrer por antecipação é justamente isso, é uma visão pessimista sobre o amanhã. E tem a ver também com não conseguir significar certo o passado, porque nós não nos sentimos capazes. Então, quando temos muitas coisas para fazer, nós então ficamos desesperados com isso, porque nós não conseguimos ter uma visão otimista para amanhã. Por outro lado, nós vivemos na geração que é a geração do agora. Então, se eu quero uma coisa, é agora. Então, se eu tenho uma viagem muito legal para amanhã, eu não consigo esperar amanhã. Mas eu não tenho saída, eu tenho que esperar, é amanhã. Aí, então, eu sinto os efeitos físicos disso. Gente, quando a gente consegue planejar o passado, ter uma visão bem otimista, planejar o futuro, ter uma visão bem otimista sobre esse futuro, nós conseguimos fugir da ansiedade. Ansiedade, em tese, é claro, as pessoas sofrem com isso, a gente às vezes passa meses e meses tratando as pessoas disso, mas a ansiedade tem a ver com a maneira que a gente processa os pensamentos sobre daqui a pouco, sobre daqui a uma hora, sobre amanhã. Para que você seja menos ansioso, você precisa ter uma visão mais otimista sobre amanhã. Você precisa pensar que amanhã as coisas vão acontecerem, provavelmente, as chances delas acontecerem são maiores. Para você que é ansioso, viva mais o agora, como a gente leu no começo. Para você que é ansioso, tenha uma visão um pouco mais otimista. Por que vai dar errado amanhã? Por quê? Qual que é a lógica de amanhã eu vir aqui e não dar certo? Dar a palestra aqui e vocês... e eu tremer? Já aconteceu isso antes? Qual que é o meu histórico com relação a isso? Vai fazer uma prova, a gente fica ansioso, eu vou ir mal. Qual que é o seu histórico? Você costuma ir mal nas provas? Você costuma ir mal assim? Qual o seu histórico? Então, geralmente não é. Geralmente a pessoa vai bem em todas as provas, mas sempre fica ansioso. Por quê? Porque pensa de uma maneira pessimista. Dessa vez eu vou mal. A gente precisa pensar de uma maneira mais lógica, para ter menos ansiedade, menos pessimismo. Só consegue ser menos ansioso quem é um pouquinho mais otimista. E só consegue ser menos ansioso quem interpreta de maneira correta o futuro. E aí, medo. Medo. Esse é um dos grandes prejuízos de não interpretar corretamente o futuro. Medo. Nós estamos tendo medo de tudo. Nós estamos tendo medo de enfrentar, nós estamos tendo medo de ser ousado, nós estamos tendo medo de falar, nós estamos tendo medo de tudo, porque nós
em tudo que nós pensamos em fazer, nós interpretamos que vai ser uma coisa ruim. O futuro te dá medo? Me diz por quê. Eu tenho medo do futuro. Por que você tem medo do futuro? Geralmente, o medo do futuro é porque agora está dando errado. E normalmente agora está dando errado porque ontem deu errado. Então é um processo, gente. O tempo é um processo. Eu interpreto direito esse passado, eu aprendo com esse passado, eu faço diferente hoje. Logicamente, o futuro é bom. Só existe uma coisa que eu não consigo ser otimista ou pessimista, e sim indiferente com relação ao futuro: tragédias. Eu planejo minha vida para daqui 10 anos. Se eu vou estar vivo para daqui 10 anos, eu não tenho controle. Muitas pessoas estão ansiosas por tentar ter o controle de coisas que ela não pode ter. Por exemplo, a morte. Eu converso com muitas pessoas que ficam muito ansiosas, pensando: meu Deus, quando eu vou morrer? Será que eu vou morrer? Essas coisas a gente não tem controle. Não está na nossa mão. Quando a gente tenta controlar coisas que não temos o controle, que não está na nossa mão, não tem jeito de controlar, é ansiedade, pessimismo e medo. Então, com relação ao futuro, coisas que não dá para planejar, daqui a um mês que eu tenho uma viagem para a praia, vai chover ou não vai? E não está no meu controle. Não adianta eu ficar raciocinando e levando a minha mente a pensar sobre isso de uma maneira pessimista. Tomara que não chova. Então isso eu não tenho controle. Agora, para eu ir à praia, é necessário eu trabalhar, ganhar um dinheiro e pagar. Isso está no meu controle? Tá, eu posso trabalhar e juntando, e economizando, e daqui a um mês eu ter o dinheiro para ir à praia. Porque senão eu fico ansioso, pessimista e com medo. E aí, o prejuízo do futuro, um dos maiores prejuízos do futuro é o erro. Erro nas decisões. Quando eu penso de maneira errada sobre o meu futuro, eu erro nas minhas decisões. As minhas decisões são erradas. Porque eu não interpreto meu futuro de maneira correta. Então, gente, desenhe um futuro equilibrado e otimista. Tem pessoas que pensam cada coisa sobre o futuro, que aí viaja demais. Calma. Sonhar é uma coisa, viajar é outra. Quando eu sei que eu estou sonhando, eu estou viajando. Por exemplo, coisas que eu quero ser, mas não faço nada para ser. Eu estou viajando, não vai acontecer. Pessoas que eu quero investir, relacionamentos que eu quero ter, mas eu não invisto nessas pessoas. Não vai acontecer. Não cai do céu assim. Profissões que eu quero ter, mas eu não faço nada para estudar e passar nesse vestibular. Não vai acontecer. Isso é sonho, isso não é sonho, isso é viajar na maionese. O futuro tem que ser equilibrado, com condições, mas tem que ser um futuro otimista. Então, tudo isso é importante. Então, para hoje, gente, o que eu deixo para vocês é isso, para a gente falar um pouquinho sobre isso. E aí, eu quero, para vocês resolverem isso de uma maneira mais fácil, nós precisamos entender algumas coisas. Primeiro é assim: eu quero que vocês pensem na casa de vocês, e depois vai vir tudo escrito no livrinho que eu vou entregar para vocês, eu já falei, mas para resolver o passado nós precisamos disso aqui, ó. Eu quero que vocês façam esse exercício. Escrever os principais eventos que marcaram a sua vida. Os principais. Pegue um tempo, pegue um papel e escreva. Os principais eventos que marcaram a sua vida, os bons e os ruins. E aí você escreve quais as lições que você aprendeu com ele. Porque se você não aprendeu nenhuma lição, é a hora de você raciocinar e aprender. Não importa se foi muito ruim ou muito bom o que aconteceu. Escreva as principais lições que aconteceram. Nas coisas que aconteceram com você, as principais lições que você aprendeu. E aí você vai fazer uma autorreflexão e vai tentar escrever os fatos do passado que te impedem de viver hoje e ir para frente. Quais são as coisas que estão te impedindo de viver uma vida melhor que aconteceram ontem? Escreva. Quando você escreve, lê e reflete sobre isso, você consegue então formar caminhos para seguir em frente. Isso você vai fazer com o passado. Sobre o futuro, você vai escrever os medos que você tem com relação ao futuro. A gente sonhou lá no primeiro encontro, mas agora a gente tem medo. Por que a gente tem medo? Por quê? Eu tenho medo do futuro. Por quê? Porque eu tenho medo de não passar no vestibular, eu tenho medo de não conseguir o emprego, eu tenho medo do meu relacionamento não dar certo, eu tenho medo disso, daquilo. Escreva. Escreva todos os seus medos. E aí depois, então, escreva como seria uma maneira mais otimista de pensar nessas coisas que dão medo. A receita é simples, o processo é difícil, a gente precisa insistir. Mas a receita é simples. Tudo bem, gente?
Se a gente quer uma vida melhor, a gente precisa resolver. Procure ajuda, procure alguém, dê um jeito, mas resolva. Não deixe o passado atrapalhar, não. Dá para seguir em frente, significando melhor ele. Não deixe o futuro te dar medo. Tenha uma visão otimista sobre o seu futuro, sobre as coisas que vão acontecer com você. Mas se der errado a gente aprende e faz diferente. Tenha uma visão otimista sobre o que vai acontecer com você, as coisas que estão acontecendo com você. E aí hoje, então, você consegue ter uma armadura melhor, mais força para viver sua vida, planejar o seu futuro e cumprir e realizar as coisas que você quer sem parar no meio, sem fazer nada. Beleza, gente? É isso por hoje. Próxima semana a gente se encontra comigo mais uma vez. Muito obrigado por hoje. Valeu, tchau.